Olá, eu sou a doutora Ana Virgínia, professora da UEPA, e hoje vou conversar sobre transplante de medula óssea. Então, a importância que tem esse ato, que é um ato de amor, em que uma pessoa pode doar vida para uma outra pessoa, né? Já que o sangue é a vida, e principalmente nesse procedimento que existe um impacto muito grande para aqueles que precisam. Então, vamos ver os avanços principais que nós temos agora para essa modalidade de tratamento aos pacientes. Bem, vamos falar um pouquinho sobre fundamentos da medula óssea e seu papel no organismo, as indicações do tipo de transplante de medula óssea, as etapas e procedimentos desse procedimento e os desafios, avanços e perspectivas que nós temos agora. Então, lembrando, aqui a função da medula óssea é de produzir células. Então, todas as nossas células, aqui as principais são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. E nós temos um volume diário de 15 bilhões de células produzidas em um indivíduo saudável. Essa medula, na verdade, a gente pensa em sangue, mas a gente sabe que ele é produzido dentro dos ossos, e principalmente no osso externo, que nós vamos ver, né? Então, esse que fica no meio do peito, nas costelas e também na pelve. Então, é onde nós vamos ter a maior produção, que nós dizemos que são os ossos chatos. E isso, então, mantém uma renovação do sangue e também a nossa imunidade equilibrada. Existem, então, vários elementos que a gente pode estar presente na medula óssea que formam essas células, como a gente está vendo aqui. Nós temos as células tronco hematopoéticas, que são aquelas que ficam lá dentro, que a gente nunca vê, lá dentro do ossinho mesmo, que elas são multipotentes e vão originar as outras células sanguíneas que nós conhecemos. E aí vem os eritrócitos, que vão as hemácias, também conhecidas, que transportam oxigênio, os leucócitos, que tem uma grande gama de leucócitos, né? Então, que eles têm uma morfologia diferente, que defendem a nossa imunidade. Então, são as nossas células protetoras. Os megacariócitos, que vão dar origem às plaquetas, que servem para ajudar a gente a coagular o sangue. As células estromais, que produzem os fatores de crescimento e a estruturação nossa da medula, e o ambiente medular, que vai permitir a renovação contínua do nosso sangue. Existem doenças que afetam a medula óssea, então, onde se dá todo esse maquinário de formação de células para que o nosso sangue possa estar de uma maneira normal, que essas células possam fazer a nossa proteção, algumas doenças que vão ser de dentro da medula, né? E que vão, então, já trazer alteração ali, naquele ambiente formador, como as leucemias, o linfoma, o mieloma, as anemias aplásticas e as síndromes mielodisplásicas. Isso vai trazer um impacto muito grande nessas linhagens celulares, porque eles vão comprometer a produção dessas células e vão trazer sintomas, como fadiga, infecções e sangramentos, porque essas células realmente servem para que seja feita essa função. Muitas vezes, nós vamos ter prognósticos bons dessas doenças. Então, pacientes que vão ficar curados, pacientes que vão se beneficiar dos tratamentos. Mas algumas outras vezes, infelizmente, nós ainda não temos cura para algumas dessas doenças. E os tratamentos que estão disponíveis são a quimioterapia, a imunoterapia e o transplante de medula óssea, né? Hoje em dia, nós temos uma grande gama de suportes sintomáticos, mas esses são aqueles que podem trazer o paciente a ficar sem doença, remitido, ou uma remissão completa ou uma remissão parcial, e pode levar os pacientes à cura também. E o que é o transplante de medula óssea? Então, é aquele que nós vamos colocar as células tronco hematopoéticas para que se haja a reconstituição da hematopoese. Então, o que essas doenças estão fazendo lá dentro da medula, e com esse ambiente seja um ambiente diferente, um ambiente inóspito, nós vamos justamente tratar a medula para que ela receba células que são viáveis, células que são normais, para poder repopular essa medula para ela funcionar normalmente. Claro que nós pagamos um preço para isso.
E a nossa imunidade, principalmente nos transplantes que nós chamamos de alogênicos, de uma pessoa doando para outra, vai trazer algumas consequências, que vai ser justamente as alterações de enxerto que nós vamos ter contra as leucemias e também contra o hospedeiro. Então, assim, eu coloco uma célula no ambiente, ele vai dizer, bem, você não é daqui. Ele tem que fazer o reconhecimento todo para essa célula poder crescer e ele poder ser aceito lá, ser acolhido dentro dessa medula do receptor. Como é que a gente indica e quais são os tipos de transplante de medula óssea que nós temos? Hoje em dia, nós já sabemos que esse procedimento é extremamente utilizado e indicado. Então, nós já temos mais de 500 mil transplantes realizados anualmente no mundo, salvando vidas ao restabelecer então essa medula óssea que estava doente. Temos 3 tipos de transplante de medula. O autólogo, que normalmente não traz imunidade, que é o indivíduo vai receber a sua própria medula. É o que acontece nos mielomas e muitos casos de linfomas. O transplante alogênico, que nós precisamos, então, de um doador que seja compatível. Ele pode ser aparentado, então, da família, normalmente o irmão, algumas vezes o pai, a mãe, e que vai ter um efeito contra a leucemia. Ela é muito utilizada nas próprias leucemias agudas, como nós estamos falando, e também em alguns casos de mielodisplasias e também na anemia plástica. Então, ele é muito utilizado, esse tipo de transplante. E agora nós já temos o transplante haploidêntico. É aquele que nós temos uma compatibilidade que não é 100%. Então, tem metade, já é uma de compatibilidade entre o receptor e o doador. Nós temos uma expansão hoje em dia desse tipo de transplante, que antigamente nós tínhamos, vamos dizer, um receio de que ele fosse feito, mas hoje com o conhecimento, com técnicas novas, nós já sabemos que podemos trazer para o paciente um benefício e uma cura. O transplante autólogo, ele tem as suas vantagens, assim como o alogênico, mas também eles têm algumas desvantagens, riscos e limitações. Então, vamos ver essas vantagens, esses riscos, essas limitações e principalmente as indicações de cada um desses transplantes. O transplante autólogo, ele, claro, tem o menor risco de rejeição. Por quê? Ou nenhum, porque a pessoa está doando a sua própria célula, né? Então, para o ambiente que vai precisar crescer novamente porque foi bombardeado, foi tratado exaustivamente. O transplante alogênico, ele já tem um potencial efeito de enxerto contra a doença, ou seja, contra o tumor. O que nós temos de risco? O autólogo, ele pode trazer mais recidivas do que nós vemos nos alogênicos. Mas, em compensação, o alogênico, ele tem maior risco e complicações imunológicas. Então, muitas vezes, nós temos a pega da medula, o paciente teve essa medula, mas ele tem alguns efeitos que muitas vezes ficam para a vida toda. Alguns são extremamente controlados, mas outros não são tão agradáveis para o paciente continuar a sua vida. Mas que a gente cada vez mais tem medicações para que a gente possa diminuir, então, esses efeitos desagradáveis. Qual a limitação do transplante autólogo? Ele tem uma eficácia limitada em tumores agressivos, então ele não é usado principalmente em algumas leucemias agudas. O alogênico vai ser de dependência do doador quando a gente vê a compatibilidade e a toxicidade. Então, que vai levar justamente a esses efeitos desagradáveis que acontecem na doença enxerto contra o hospedeiro. As indicações do alogênico são principalmente doenças não malignas ou doenças malignas em remissão. O maior exemplo que nós temos é o mieloma múltiplo, então que já faz parte do tratamento o paciente fazer o transplante autólogo. Então, muitas vezes ele faz a quimioterapia, ele faz o seu tratamento-alvo e aí ele faz o transplante já como uma parte do seu tratamento, né, do protocolo de tratamento. E o alogênico para todas as doenças malignas,
principalmente aquelas que têm o risco de recidiva, que são as leucemias agudas, tanto do setor mieloide quanto do setor linfóide. Como é que nós vamos selecionar os doadores? Nós precisamos, então, ter critérios imunogenéticos e também médicos para a seleção dos doadores. O principal é que haja uma compatibilidade de tecido, não é uma compatibilidade sanguínea. Muitas vezes as pessoas perguntam, doutora, mas eu sou O negativo e o meu doador é A positivo. Vai dar certo? Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum ser de sexos diferentes, mas a compatibilidade do HLA é extremamente importante e daí que nós vamos decidir se o paciente é totalmente compatível ou não para fazer um halogênico ou um haploidêntico. Os critérios, então, vão incluir essa compatibilidade genética, o estado de saúde, a idade e também a disponibilidade. Então, hoje em dia, isso é muito importante para que a gente tenha uma quantidade de pacientes que possam receber medula de pessoas saudáveis. Então, existem os bancos de medula, na qual as pessoas, de uma maneira amorosa, de uma maneira que vão ajudar as outras pessoas, vão e fazem um cadastro, que nós vamos falar mais tarde, para que essas células, então, fiquem disponíveis uma vez que o paciente precise. Então, a gente vai compatibilizar, independente deles serem parentes ou não. Então, isso aí aumenta muito a chance, quanto mais doador tiver, muito maior a chance da gente conseguir um doador que seja compatível para salvar o paciente. E quais são as etapas e os procedimentos do transplante de medula óssea? Bem, nós temos que preparar o paciente através de um condicionamento, ou seja, tentar deixar o paciente com o mínimo de doença ou sem a doença, para ele poder receber, então, as células do seu doador. E também cuidar para que ele não tenha uma toxicidade, ou seja, que ele tenha muitos efeitos e muito mais que ele não tenha uma doença enxerto contra o hospedeiro. Então, a avaliação inicial com os exames clínicos laboratoriais que vão definir o protocolo de condicionamento mais adequado. Hoje em dia, quem define isso é o transplantador. Muitas vezes o hematologista ou até mesmo o oncologista encaminha, mas a decisão vai ficar com o transplantador. Nós fazemos, então, a quimioterapia, que nós vamos, então, administrar, então, medicamentos que vai suprimir o sistema imunológico e matar as células doentes. Algumas vezes precisamos fazer radioterapia para também, matar essas células doentes. E aí o paciente já fica preparado para receber a célula nova. Então, a célula que vai ficar no lugar daquela que estava ruim, daquela maligna, daquela que transformou a medula do paciente. Então, nós temos, numa linha do tempo, o condicionamento. Então, vamos preparar o paciente, vamos fazer a infusão. Esse paciente vai ter um tempo sem célula. Esse tempo sem célula, que nós chamamos de aplasia, é muito importante. O paciente fica assim internado, o paciente fica muitas vezes isolado no hospital e precisando de transfusão sanguínea, de hemácia, de plaqueta e muitas vezes de antibiótico. Até que num tempo que varia de 10, 20, 30, ou talvez até um pouquinho mais, para a gente ter a pega aí desse enxerto, ou seja, dessas células que nós demos para ele, a célula compatível, tá? E assim, realmente, o maior risco é nessa fase que o paciente pode ter infecção, que ele pode ter hemorragia, que ele pode ter uma anemia grave, que é a fase da aplasia. Tá certo? E vamos ter, então, a doença enxerto contra o hospedeiro, que ela pode ser aguda, então, logo quando o paciente já recebe essa infusão, dias depois, ou então, de muito tempo depois, até meses depois que o paciente fez o seu procedimento de transplante. Essa coleta e infusão de célula-tronco, muitas pessoas perguntam se ele vai tirar um pedaço do osso. Não, ele vai coletar apenas o sangue que está dentro do osso, através de uma aspiração que vai ser com uma agulha própria e também sob uma técnica
que é feita então pelo hematologista. Então, o paciente vai muitas vezes para o centro cirúrgico e é feita então essa técnica quando nós queremos a medula óssea do osso. O que nós usamos hoje em dia é a mobilização das células troncos periférica, então que é feita através também de uma técnica que nós chamamos de aférese ou aferese, em que nós vamos escolher então essas células, nós vamos também fazer uma preparação para o doador vai ter então mais células tronco disponíveis e essa bolsa então é coletada e é encaminhada para o receptor. Essa infusão, então, ela é processada, a gente tem um cuidado, né, dessas células todinhas serem viáveis, elas serem vivas, para poder ser encaminhada, então, do receptor para o doador. E aí, então, nós fazemos o que nós chamamos de enxerto, né? Então, essas células são já disponibilizadas na medula óssea, quando ela encontra o ambiente dela, ela começa a crescer e a medula volta a trabalhar de uma maneira normal. Temos alguns cuidados e um acompanhamento após o transplante. Então, o cuidado clínico é muito importante para que a gente detecte sinais, principalmente de infecção, de rejeição. E podemos ter algumas outras complicações, doenças do fígado, etc., que esses pacientes podem ter. Uma nutrição, então, esse paciente precisa fortalecer o sistema imunológico dele, tá certo? Para se recuperar de uma maneira melhor. Então, ele tem sim um cuidado muito importante logo após esse transplante. Então, a gente acaba fazendo junto com a nutrição um suporte medicamentoso e eles vão então se acoplando, se juntando para que o paciente volte a ter a medula normal e também o resto do organismo dele todinho. E muitas vezes eles vão precisar de uma reabilitação física, porque eles já vêm de um tratamento que foi talvez um tratamento agressivo, que tenha deixado o paciente muito tempo no hospital, e ele vai precisar então voltar à vida com fisioterapia, com exercícios para manter a sua força, a sua integridade e a sua mobilidade. O que temos hoje de desafios, avanços e perspectivas para o transplante de medula óssea? Primeiro, diminuir as complicações e os riscos que são associados. Então, a rejeição do enxerto, ele é a preocupação nossa, que ele é uma complicação comum e que muitas vezes faz com que o que nós esperávamos que o paciente fosse voltar à vida pode levar o paciente a ter uma fatalidade, inclusive de óbito. Outras são as infecções. Então, os pacientes podem ter infecções que são tratadas, são manejáveis rapidamente com antibióticos, mas algumas vezes são infecções mais graves, infecções por outros agentes que não bactérias, como fungos, que a gente precisa tratar durante um longo tempo, e isso acaba trazendo algumas consequências para o paciente, tanto para o seu físico quanto para o seu emocional. Alguns meus pacientes têm falência de enxerto, né? Falência, ou seja, eles não respondem bem a essas células e essas células acabam não crescendo lá. Então, a pega fica comprometida. E isso pode realmente comprometer a vida do paciente. Então, é assim um risco que a gente sabe que está associado ao transplante. E as toxicidades do condicionamento. Então, ele começa a fazer uma medicação, uma quimioterapia que é escolhida, então, em que a gente chama em dias decrescentes, para no dia 0 ele receber a medula e aí a gente começar, então, a pensar em uma vida nova para esse paciente, para essa medula dele. Mas algumas vezes a gente tem alguns efeitos colaterais que têm que ser dizimados, que têm que ser diminuídos e que têm que ser acompanhados, então, pela equipe do transplante para esse paciente. Por isso, o paciente nunca pode deixar de acompanhar a equipe por meses. Muitas vezes ele diz assim, mas eu tô bem, não tô sentindo nada. Mas tem que estar junto da equipe. Ou o seu médico tem que estar junto da equipe, por quê? Muitas vezes esse efeito é um efeito mais tardio. E a gente tem que estar sempre alerta para quando isso acontecer. Bem, o que nós temos então de uma complicação por fases?
Quando a gente vai condicionar o paciente às toxicidades, principalmente as infecções de mucosa, e as mucosas orais são aquelas que são mais acometidas, o pulmão e o fígado também. Então, nós temos muitos pacientes que ficam com doenças como se tivesse uma bronquite, tivesse um enfisema e algumas vezes também como se tivesse uma insuficiência hepática, e a gente precisa, então, nessa fase, estar bem atento para que a gente consiga reduzir todos esses efeitos para o paciente receber a outra fase, que é a fase da aplasia. Que se o paciente tem uma infecção, porque os leucócitos dele caem muito, principalmente os leucócitos neutrófilos dele, que são os primeiros que vão buscar proteção. Então, nessa fase, a gente tem que ter muito cuidado para o paciente não ter um desfecho fatal por conta de infecção e também não ter por causa de sangramento que existe pela falta de plaqueta. E após a pega do enxerto, então após o paciente já estar com medula, a gente tem que pensar sempre na doença enxerto contra hospedeiro aguda, que é aquela que acontece logo nos primeiros dias, nos primeiros meses, ou então aquela que vai acontecer depois, que nós chamamos de doença enxerto contra hospedeiro crônica, que hoje em dia a gente já tem tratamento e os pacientes melhoram sobremaneira. O que nós temos de mensagem? O transplante de medula óssea, ele não vai curar todos os pacientes e ele tem risco. Então, nós temos que sempre observar que existe um tratamento agressivo, intenso e que vai mexer com a proteção, com a imunologia do paciente. Mas que isso nós já conseguimos cada vez mais manejar e diminuir esses efeitos. E que assim, existe uma decisão que o paciente deve conhecer, porque muitos não vão ter nenhum sintomas, mas muitos podem ter sintomas, podem ficar com comprometimento na sua vida. Então, é importante a gente saber que é um procedimento como qualquer procedimento que tem os seus riscos e que tem os seus benefícios. E hoje em dia o paciente pode conversar com o médico para saber tudo o que vai acontecer, inclusive até não aceitar o transplante de medula, se for o caso. Bem, como nós falamos em doença enxerto contra hospedeiro, é importante dizer que nós temos esses alvos principais que às vezes atrapalham muito a vida do paciente, que é a pele, o pulmão e o intestino, né? Então, causando principalmente nesse último a diarreia. Então, a gente tem essas alterações que são mais alterações semelhantes a doenças autoimunes, que muitas vezes a gente tem que tratar o paciente durante um longo tempo. Além, realmente, do transplante de medula óssea que nós fazemos, então, essa terapia, nós temos algumas outras que já estão vindo aí para ajudar também os médicos a curar os pacientes. As células tronco de cordão umbilical, que podem fazer, né, um transplante maior, com menor risco de rejeição e sem pacientes serem incompatíveis. Nós temos as terapias gênicas, que já estão também oferecendo para as doenças hereditárias uma cura. A medicina personalizada, então, aqueles protocolos com condicionamentos, doses ajustadas para aquele tipo de paciente e um controle da resposta imune, que são utilizadas justamente para diminuir a doença enxerto contra o hospedeiro, aumentando, né, a segurança dos resultados do transplante. Então, o que nós temos de perspectivas? Técnicas cada vez menos agressivas, menos invasivas, né? A terapia celular que está sendo utilizada, então cada vez mais nós já conhecemos o que nós vamos fazer dessas células e estamos diminuindo, então, os efeitos, né, dessas células que vão ser oferecidas para o paciente. Uma expansão artificial de células troncos que já são feitas no laboratório, como a gente vê aí nos CAR-Ts. A inteligência artificial que vai personalizar os protocolos para a gente, otimizando os desfechos e os tratamentos, e uma integração de biotecnologia e automação, para justamente a gente ter a tecnologia trabalhando para nosso favor, né? Ou seja, a favor dos nossos pacientes. Então, dessa maneira, nós concluímos que
a gente precisa compreender o ambiente da medula óssea, essas células todinhas que tem aí, para a gente poder pensar em transplante, né? O procedimento, ele tem, então, algumas etapas que a gente precisa conhecer e principalmente os riscos e as barreiras que esse procedimento pode trazer. Na verdade, é um avanço, é uma tecnologia e existem outras tecnologias aí em que nós estamos utilizando células, por isso que nós chamamos de terapia celular. As células que são retiradas não são pedaços, né, do paciente, e sim células apenas que são retiradas e colocadas num ambiente favorável para que elas possam crescer. E isso, com certeza, traz um impacto na vida do paciente. Então, cada vez mais técnicas novas que nós temos justamente para tentar salvar o paciente, que é a nossa principal missão. Ele é uma terapia potencialmente curativa, então deve ser oferecida. Nós temos aplicações modernas e temos, hoje em dia, alguns consórcios, algumas situações que a gente sabe que vai ser um protocolo utilizado para todo mundo, que está baseado na escola americana e também no Banco Mundial de Transplante de Medula Óssea. Né? Dessa maneira, o que a gente pode ver que é a tendência? Que nós já temos expansão de células para pacientes que não são totalmente compatíveis, então fazendo o transplante haploidêntico. A doença residual mínima, ela está cada vez mais sendo um direcionamento para a gente indicar quando vai ser feito esse transplante ou para quem vai ser feito o transplante. Nós temos cada vez menos toxicidade para os pacientes e dessa maneira a gente evita a doença enxerto hospedeiro também. E já estamos contando com terapias-alvos, que a gente vai começar a usar de uma maneira até conjunta. Então, isso é muito importante a gente saber. Eu trouxe um exemplo de raciocínio que a gente usa muito nas leucemias agudas e principalmente nas leucemias mieloides agudas, em que nós vamos ter aqueles pacientes que têm um alto risco e a gente vê então pelo Leuquimia.net o que a gente tem, o que é a biologia desse paciente, e nós vamos ver se esse paciente de alto risco tem uma doença residual mínima positiva, ou seja, se ele ainda tem doença, ele tem uma indicação para transplante, normalmente o transplante alogênico. Se ele tem uma doença residual mínima, nós vamos ter, então, que individualizar um paciente que tem alto risco, genético ou não, o que vai acontecer com ele para a gente poder, então, fazer o tratamento seguinte, ver o que a gente vai fazer depois, então, que terminou esse tratamento dele inicial. Já se o paciente tem um baixo ou risco intermediário, muitas vezes esse paciente não é encaminhado para o transplante. Pode ser encaminhado se uma vez ele tiver uma recaída. Tá certo? Então, dessa maneira, a gente consegue fazer uma história do paciente. Então, ver o que é melhor para esse paciente em cada momento. E claro que a gente está acabando o mês de fevereiro, que era o mês que, então, nós temos a implementação, a conscientização para a doação de medula óssea, porque nós viemos, né, também desse mês de fevereiro, que foi a conscientização das leucemias. Então, nós vamos utilizar em todas as leucemias. Claro, as leucemias agudas são aquelas em que nós precisamos muito mais, né, de transplante de medula óssea, que tem mais indicação, mas algumas vezes a gente vai precisar para pacientes de leucemia crônica. Então, é muito importante que haja doadores disponíveis, que existam medulas disponíveis para que a gente possa oferecer para esses pacientes. Então, essas pessoas que querem, né, então ser uma pessoa a ajudar a outra, ele vai ter que se cadastrar. Então, ele vai num banco, tá certo? Normalmente num banco de medula que fica dentro do Hemocentro, aqui em Belém do Pará, no Hemopa. Então, que ele vai lá, ele vai doar o sangue dele, e esse sangue, então, vai ser colocado num banco que, geneticamente, a gente vai procurar um doador quando for necessário.
Então, o doador faz o cadastro, coleta o sangue, faz a tipagem HLA e fica cadastrado. Uma vez que haja necessidade, vai haver, então, a verificação da compatibilidade para essa pessoa ser, então, encaminhada a doar essas células para um doente, né? Então, ele vai ser um doador. Nós temos aqui no Brasil o REDOME, né, do doador, e o REREME do receptor. Dessa maneira, então, eu espero que tenha estimulado as pessoas a conhecer e também a ser um doador de medula óssea.